Primeiramente, deixa eu me apresentar. Meu nome é Henrique, tá? Seja bem-vindo ao meu canal. Aqui a gente vai compartilhar bastante aprendizado, conhecimento um com o outro, tá? Eu quero trazer reflexões para vocês, quero poder trazer esse momento que a gente possa compartilhar coisas boas e experiências sobre qualquer coisa da nossa vida, tá? Aqui a gente vai falar sobre bastante coisa e vamos lá. Bom, gente, eu vou contar primeiro para vocês como era a minha vida antes de Deus. Eu sempre fui criado em igreja desde pequeno. Meus pais me levavam a todos os cultos no domingo. Eu já ia pro culto, participava de escola dominical. Era um pouquinho ativo assim na igreja, né? Meus pais principalmente, meus irmãos, a gente estava sempre lá, todo domingo. E eu nunca tive uma conexão real assim com Deus desde quando eu era pequeno. Minha mãe falava de promessas que Deus tinha me dado, de coisas que Ele falava que iriam acontecer comigo e que a gente era uma família abençoada, que Deus estava sempre com nós. E eu nunca tinha o real entendimento disso, sabe? Então, ao longo do tempo, eu fui me afastando da igreja, meus pais também, nossa família toda foi se afastando da igreja. E a gente foi começando a viver uma vida normal. Não que uma vida fora da igreja não seja normal, era normal também, mas foi vivendo uma vida sem estar muito ali na presença de Deus. Logo, como muitos jovens hoje em dia acabam sofrendo disso, eu também sofri de problemas psicológicos. A minha vida foi começando a cair, sabe? A ir de ladeira abaixo, muitas coisas na minha vida. E a partir daí, eu comecei a entrar numa depressão. E eu comecei a entender o que era ansiedade, o que era depressão e distúrbios psicológicos. Essas doenças que são malditas, sabe? Eu não desejo isso pra ninguém, porque duelar contra a própria mente é pior do que qualquer gripe, do que qualquer doença. É horrível, 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 horrível. Eu não desejo isso nunca pra ninguém. E nunca mais desejo pisar nesse terreno novamente, porque foi algo muito sombrio. Eu tinha pensamentos terríveis. E nesse momento eu parei de acreditar em Deus. Decidi não acreditar mais, porque eu estava tendo fé em um Deus que não olhava pro meu sofrimento, para as coisas que eu estava passando. Tava acontecendo coisas terríveis em casa. Meus pais estavam entrando em processo de divórcio. Meus irmãos, eu tava vendo eles com depressão. Eu via meus pais doentes também, com depressão também. E é muito horrível você ver isso dos seus pais, sabe? Você vê seus super-heróis totalmente sem saber o que fazer. Aqueles que dizem que quando tá tudo bem, realmente tá tudo bem. E você sabe que não tá tudo bem. Então, eu parei de acreditar em Deus nesse momento. Não queria mais saber, não queria mais prestar atenção, não queria saber. E ali, eu comecei a dar espaço para um vazio gigante. Um vazio gigante, gigante, gigante. Que nem eu sabia entender o que eu estava fazendo naquele momento. Mas foi com certeza uma das piores decisões. Mas que eu entendo que me fizeram chegar até aqui. Até aqui, nesse vídeo. E eu espero que chegue em alguém. Eu realmente não sei em quem vai chegar, em quem vai alcançar. Mas eu espero que chegue em alguém e que possa ser edificante para a vida de alguém, que sirva para alguma coisa. A partir daí, eu comecei a viver uma vida muito ruim, sabe? Uma vida muito triste, uma vida muito vazia. Ia para lugares e me sentia vazio. Estava com pessoas e me sentia vazio. Sentia que faltava algo. Sentia que não fazia sentido tudo que eu estava vivendo. Mas a minha vida começou a melhorar um pouquinho. Essas coisas começaram a passar, superei a depressão. Graças a Deus, comecei a superar tudo isso. Mas eu ainda não tinha voltado os meus olhos para Deus. Até que, resumidamente, tá? Eu precisei passar por uma dor grande, muito grande, uma perda muito grande de um relacionamento de anos que eu já tinha vivido. Tive que perder esse relacionamento para entender que o único que poderia me dar respostas de como melhorar a minha vida, de como entender todo esse processo, de como passar por esse deserto, era Deus. E o mais incrível, o mais interessante é que tinha uma voz na minha cabeça que ficava o tempo todo falando: volta para ele, volta para ele, volta para ele, volta para ele. E ali eu começava a pensar: puxa, voltar? Como assim? Eu tenho que voltar para Deus, só Deus vai me dar essa resposta? E eu fui passando por esse deserto. E ali eu fui entendendo que eu precisava realmente buscar em Deus as respostas, porque eu só tinha dois caminhos. Ou eu caía no fundo do poço mais do que eu já estava e acabava com a minha vida por conta de tudo que eu já tinha passado, ou eu finalmente entregava para Deus tudo isso e largava as armas, sabe?
largava as armaduras que eu já tinha, que já estavam todas furadas, toda amassada, já largava todas elas, abaixava todas as minhas armas e eu falei, não, vou abaixar tudo, vou abaixar a guarda e vou entregar para Deus. Se é só Ele que pode ajudar, se essa voz está tanto falando na minha cabeça, volta, 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 então vou voltar. E aí eu comecei a buscar. Comecei a ler esse livro aqui, maravilhoso, eu recomendo para você, principalmente você cristão, leia isso aqui, tá? É a coisa mais importante que você precisa. E eu comecei a ler a Bíblia, comecei a ler pelo Novo Testamento, para entender principalmente que eu falei, pô, eu sei quem é Deus. Deus foi o homem que criou tudo isso, criou a terra, criou os mares, que me criou em 7 dias. Ok, tudo bem. Mas e Jesus? Quero entender. Por que ele sacrificou o próprio filho? Eu fui por esse caminho, preferi por esse caminho porque eu queria entender quem era Jesus, por que ele era uma pessoa tão pacífica, por que mesmo com as minhas dores, mesmo com o mal que me causaram durante toda a minha vida, eu tenho que perdoar essa pessoa? Se alguém me bateu, eu tenho que virar outra face? Se alguém puxar minhas vestes, eu tenho que entregar logo elas todas de uma vez? Eu tenho que perdoar o meu inimigo, eu tenho que amar o meu inimigo? Como assim? Quero entender quem é Jesus. Porque Deus eu realmente já entendi alguma parte, mas eu primeiro quero entender quem é Jesus. Fui buscar na Bíblia. Comecei a ler Mateus, Lucas, Marcos. Comecei a ler. E aí eu fui entendendo bastante. Só que eu orava, rasgava meu coração para Deus, pedia para Deus me ajudar a entender o porquê de tanto sofrimento, de toda a minha vida, sabe? Porque hoje eu entendo que mesmo já tenho 21 anos, mesmo com 21 anos, eu já fiz coisas ruins na minha vida, tanto comigo mesmo quanto para outras pessoas. E eu sei que a gente paga por isso. Em algum momento a gente acaba pagando. Pode chamar de karma, pode chamar do que for. Mas eu sei que a gente paga por isso. E quando eu era novo, muito novo, quando eu entrei em depressão, eu tinha 13 para 14 anos. E ali eu não entendia, porque eu realmente era um menino. Eu não sabia que mal era esse que eu tinha feito para estar pagando tanto assim. E na verdade, eu fui entender isso depois. Mas eu fui começar a buscar, a ler a Bíblia, e ali eu entendi que Deus ele nem sempre responde a gente na hora que a gente quer. Aprendi, já tomei esse tapa na cara pra parar de ser mimado. Deus ele responde a gente na hora que a gente precisa. E o que eu precisava era buscar, não de respostas. Então eu comecei a dobrar os meus joelhos, comecei a orar, comecei a buscar e comecei a tentar entender quem era Jesus. Comecei a tentar entender o porquê de tudo. E nisso eu tentei só na Bíblia por enquanto, e orando, e pedindo a Deus, tentando conversar com Deus, pedindo respostas. Até que um dia, esse meu deserto chegou ao fim. É claro, né, que na vida a gente passa por diversos desertos. Esse não vai ser o único. Eu não sei se você está passando por uma coisa ruim hoje na sua vida, mas eu te garanto, não é o único. Não é. Pode ser o primeiro, pode ser o segundo, pode ser o terceiro, mas virão mais desertos. O que importa é você agarrar na mão certa e no guia certo para te levar para fora desse deserto. Porque se você não sabe que caminho seguir, qualquer lugar é um mau caminho. Então, quando você segura na mão certa, naquele guia que vai te levar pelo caminho certo para sair do deserto, você sai. É muito bom. Enfim, nesse dia, num dia aleatório, na verdade, né? Foi num sábado à noite. Eu tinha chegado de um vôlei, tava jogando vôlei com os amigos na faculdade. E eu cheguei desse vôlei e deitei na minha cama, tomei um banho e tal, deitei e fui assistir uns TikToks. Do nada me apareceu um TikTok sobre Jesus. Cena edit de filme. E ali eu deixei o celular de lado e parei pra pensar um pouco nisso, sabe? E ali eu comecei a sentir uma coisa muito diferente. Não foi minha experiência com Deus, meu encontro com Deus não foi algo, uau, nossa, Deus veio, eu tive uma visão, o céu choveu fogo, nossa, eu vi um anjo. Não foi isso. Não foi algo extremamente extraordinário, mas foi algo que transcendeu todo o meu conhecimento, que eu pensava que eu tinha. Porque às vezes a gente é muito ignorante, nós somos muito ignorantes às vezes. E eu pensava que eu era muito inteligente, que eu sabia de muita coisa, e na verdade naquele dia eu percebi que eu não sabia de nada, mas tudo que eu queria era aquilo que eu senti. E naquele dia, aleatoriamente, eu nem tinha orado, não estava nem esperando, eu estava tranquilo, foi um dia tranquilo, eu nem estava mais com aquele desespero, aquela aflição, sabe, no coração. Eu comecei a sentir essa presença, comecei a sentir uma presença muito forte dentro do quarto. Eu não via, mas eu sentia. Eu sentia muito forte aquela presença e eu sabia que era Deus, eu sabia que era Jesus e eu estava sentindo uma paz que transcende todo o meu conhecimento. Era uma paz gigante, vocês não fazem ideia.
E era a resposta que eu precisava. Não era a resposta necessariamente que eu queria, mas era tudo o que eu precisava. Porque Deus ele não respondeu, você sofreu por causa disso, você passou por esse deserto por causa disso, isso aconteceu porque eu quis assim. Não, não foi. Eu não tive essas respostas. Muitas coisas eu fui entender agora, dias, meses depois, anos depois. Mas naquele dia, a única coisa que eu precisava era sentir aquela paz no meu coração. Porque ali a aflição acabou, ali o ódio estava passado, ali o perdão já tinha sido liberado. Ali eu entendi que eu precisava me perdoar e perdoar as pessoas que eu causei mal e perdoar as pessoas que me causaram mal. E pedir perdão a Deus, é claro. Eu senti um constrangimento muito grande porque eu sabia aquela presença e eu só chorava. Eu chorava porque era uma paz tão grande, era uma coisa tão diferente. E eu só falava para Deus, eu não te mereço. Eu não te mereço. Eu não mereço a tua presença aqui. Mas fica aqui, por favor. Fica aqui só mais um pouco. E ele ficou, eu senti aquilo. Foi incrível, foi incrível. E a minha vida, a partir dali, começou a melhorar bastante. No sentido emocional e no sentido espiritual, tá? Não tô falando que Deus me deu um carrão e você tem que comprar o meu curso, não. Você não tem que fazer isso e Deus, muito menos, Ele me deu essas coisas. Porque não é isso que você precisa, não é isso que eu preciso. E aqui é a mensagem desse vídeo. É aqui a coisa mais importante. Eu quero que você entenda que ter um relacionamento com Deus não é uma transação de eu oro e Deus me dá. Não. Você tem que buscar, você tem que se humilhar, você tem que buscar os olhos, botar os seus pés na cruz, seu joelho na cruz e orar e entender o sacrifício que Deus fez por você. Você está aqui não para ganhar bens materiais. Você não está aqui para ganhar carro, para ganhar casa, para ganhar milhões de reais, para ganhar várias mulheres, vários homens. Não. Você está aqui para ser salvo. E é isso que Deus quer. Ele quer te salvar, porque Ele te ama. E Ele te ama tanto que Ele deu o seu único filho, para pagar pelos seus pecados. Jesus morreu por você. Ele morreu por mim, Ele morreu por você, para que você fosse salvo. Isso é incrível, é lindo. Eu percebi o quão lindo é ao ler esse livro aqui. Leia, tá? Fica a dica aí, tá bom? Leia a Bíblia. Eu recomendo começar logo pelo Novo Testamento, porque você já vai começar a entender melhor. É uma história mais recente, depois volta no Velho Testamento e vai lendo os outros livros, tá bom? Mas é isso, gente. Hoje, esse é o primeiro vídeo desse canal. Eu não sei em quem vai chegar, se vai chegar em alguém, mas eu espero que se chegar em uma pessoa, pra mim já fez a diferença. E eu espero que chegue em você e você entenda que Deus ele é a resposta para muitas coisas, tá? Eu também já fui ateu, não quis crer e foi totalmente por uma questão egoísta. E aí eu entendi que a gente tem que negar a si mesmo e carregar a nossa cruz e entender que Ele é o nosso Salvador e Ele é o melhor guia para a nossa vida, Ele sabe para onde levar a gente. Não é sobre você, é sobre Ele. E entender isso é algo muito doloroso, é algo muito difícil, é algo que destrói o seu ego. E eu já adianto para você, não é fácil. Não é nada fácil, mas é a melhor escolha que eu pude tomar em toda a minha vida. Foi buscar segui-lo. É claro que eu não sou perfeito. Eu ainda erro muito, tô aprendendo bastante coisa, mas eu sei que eu só preciso seguir ele, só preciso lembrar dele, que tá tudo no controle dele, tá tudo nos planos dele. Eu só preciso ir e buscar o direcionamento dele, que aí todo o resto se resolve sozinho. É muita paz. E a melhor forma de eu começar esse canal, é claro que eu não vou ficar só falando de Deus nesse canal, tá, gente? A gente pode falar sobre várias coisas, a gente pode falar sobre cinema, pode falar sobre memes, pode falar sobre reflexões da nossa vida, tá? Mas também eu quero falar sobre Deus, porque eu quero falar aqui sobre muita coisa que eu penso. Eu espero que você se sinta bem-vindo aqui, que eu espero que você consiga compreender um pouquinho melhor a minha cabeça, as coisas que eu penso. Mas eu acho que não há forma melhor de começar aqui sem ser honrando aquele que me trouxe até aqui, aquele que me encorajou a sentar aqui nessa cadeira e poder gravar esse vídeo hoje, porque a vergonha é grande, a gente tem vergonha, é um desafio, é uma coisa diferente, mas eu tô aqui e ele me trouxe até aqui e eu não poderia estar mais feliz, tá bom? Sejam bem-vindos a esse canal e é isso, até o próximo vídeo, se inscreva, deixa seu like, eu sou novo nisso, eu não entendo muito como é que funciona, eu vou aprendendo com o tempo, espero que vocês possam também me ajudar, tá bom? Deus abençoe a todos e graça e paz.